Quando esse tal progresso começou a chegar, ele chegou por meio de plantações de eucalipto, e isso fez com que a população aceitasse muito bem, né? Aceitasse aquilo sem questionar muito o que vinha, o que aquilo tinha a ver com o resto todo que estava acontecendo no mundo, né? A gente tem ao mesmo tempo uma expansão das corporações que exploram os combustíveis fósseis, e na verdade um dos mais poluentes, mais antigos e antiquados combustíveis fósseis, que é o carvão mineral, se expandindo numa região, causando a poluição atmosférica, a chuva ácida, usando tecnologias absolutamente obsoletas e empresas que já vêm de outros países que estão descartando essa tecnologia. Então, primeiro vieram as plantações de eucalipto, dentro do planejamento aquele de 1 milhão de hectares do Rio Grande do Sul. A projeção que a gente tem em Erval é que foram plantados mais de 35 mil hectares. Não foram só as empresas que plantaram, né? Teve o processo aquele do Banco Florestal, que a Votorantim fez. Ele fez com que vários particulares acabassem plantando também. Então é uma coisa que não tem muito controle de quantos hectares chegaram a ser plantados ali em Erval. Esse setor de plantação de árvores exóticas, ele se expande e é chamado de o setor produtivo, quando ele expande as monoculturas para a expansão da produção de papel e celulose, ou de madeira e de outros produtos, invisibilizando que essa expansão dos eucaliptos, ela inviabiliza uma prática já tradicional e que traz saberes ancestrais e que traz um manejo da biodiversidade, uma preservação da biodiversidade e um aprendizado sobre práticas que são aprendizados que vêm da resistência para a preservação da água no território, para a preservação das sementes, para a produção e comercialização de sementes agroecológicas. Essas outras aí é tudo transgênico. E tu planta um ano, tu vende, no outro ano tu tem que comprar de novo. E essa aí não. E essa aqui nunca precisa, tu está sempre, né, fazendo a semente. Porque na verdade são povos que lutam pela preservação de seus referenciais de cosmovisão, de visão de mundo e da própria relação com o meio ambiente e que criam empecilhos a essa visão, que é uma visão que praticamente só visa o lucro de uma parcela ínfima, minoritária da população. Queremos o quilombo, queremos estar lá na terra produzindo, não precisar estar trabalhando para essas empresas, vendo nosso jovem estar sendo morto. Então essa é a nossa partida que a gente quer, não é igual essa questão que o cara falou, a cultura anti-indígena. O índio está cuidando do mundo. Em contrapartida, está ganhando aí o sufoco de os burocratas, de caras que estão morrendo, os caras já estão com 70 anos e querem fazer a perversidade continuar destruindo. Então o índio, ele está ali a serviço do planeta, do quilombola e outros agentes. Mazze wano emyaka mu kibanja kyange emyaka 34. Natandika okulima ekibanja ekyo nga nyina emyaka 15. A gente entende a financiarização da natureza como um aprofundamento de um processo neoliberal, onde os interesses das corporações, do grande capital, daqueles chamados investidores, ele vai prevalecendo e capturando vários aspectos da vida e dos modos de vida das populações para dentro do mercado, né? Onde o mercado globalizado que acaba regendo a vida das pessoas. Naye neewuunya omwaka guno abakulu baava gye baava ne bajja baŋŋamba nti ekibanja kyo kikugiddwako. Naye nakyewuunya bwewuunya okulaba nga baŋŋamba nti ekibanja kiguliddwa n'abantu mugenda kuvaako. Nze ne mbagamba nti siyinza kuva ku kibanja kyange kubanga wenkulidde wenzalidde abaana bange.
Então, áreas indígenas, áreas quilombolas, né? Áreas do pequeno agricultor, áreas de preservação ambiental, né? Os rios, todos vão ser objeto da especulação capitalista. Então, os bens comuns, ou aquilo que era ainda considerado fora desse ambiente de mercado, está cada vez mais sendo inserido dentro das práticas do capitalismo, né? Reinventando formas de acumulação do capital. Esses setores todos, né, que tem como única expectativa a exploração dos recursos que a terra oferece. Nada mais que isso. Kakati nanyini ttaka naleeta guleeda era nagenda okuva eyo zaffe okutuuka munakati nga guleeda zirimu guleeda 5 zonna zisenda kibanja era zizatandikira ku kibanja kyange era ebintu byange babitwala mpitawo buyisi naye ntunulira ntuuka ne ku kibanja kyange nempula manjagala kukaba amaziga. Colocar umas máquinas potentes, que é umas máquinas que na realidade ela vem triturando toda a biodiversidade. Pés de biriba, de jacarandá. Porque nós tínhamos muitas áreas de recuo que a gente estava já nessa pegada, estamos fazendo as retomadas. Ou seja, colocando as pessoas nessas áreas para reproduzir o modo de vida, a cultura agroecológica e tudo. Quando a empresa percebe isso, ela entra com essas máquinas. E onde essas populações que vivem nesse meio rural estão ficando cada vez mais espremidas dentro de um avanço da monocultura. Então o que está por trás é essa lógica de financiarização do território. É a lógica de eu poder vender o meu pedaço de território, é a lógica de não se ter uma relação umbilical com aquele território em que tu está em cima. tuwulira ennaku nnene nnyo ffe ng'abasisi era njagala ne bwe munaaba mubuuzizza wano mu Kalangala ne mubuuza abasisi abasinga obungi namba esinga batono nnyo abaganyiddwa mu kintu binazi muveeko mugenda naye munoonya ne gye mulaga temulabayo. As comunidades tradicionais perderam seus referenciais habitacionais, seus referenciais territoriais, seus referenciais inclusive culturais, em função desse processo de devastação. E povos acabaram sendo dizimados, né? Um dos grandes problemas que eu vejo é essa questão quando vem uma empresa fazer um investimento e faz a compra efetiva da terra. É essa questão de tu perder aquela parte do território e a possibilidade daquele território voltar a ser daquela comunidade, né? Invisibilizar que os modos de vida das populações do território é o que realmente preserva, mantém, né, os bens comuns e os recursos para a sobrevivência das pessoas nesse planeta e, ao mesmo tempo, invisibilizar os grandes crimes ambientais, os grandes crimes corporativos e a violação dos direitos humanos pelas corporações, colocando então as corporações como aquelas que podem fazer um investimento na preservação para compensar a sua própria degradação. E isso através de uma lógica de compensação da continuidade, da destruição dos bens comuns e da natureza. Então se cria um novo mercado financeiro, porque são ativos financeiros de biodiversidade, de carbono, de água, que são realmente transformados em títulos intercambiáveis no mercado financeiro, como na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e que dão então mais acesso aos investidores, às grandes corporações, não só a compra de terra ou a compra de grandes indústrias ou a expansão das suas indústrias, mas também a novas formas de acesso ao território onde as pessoas estavam anteriormente preservando a natureza. É uma lógica em que não privilegia o ser humano, não privilegia o ambiente
né, o meio ambiente saudável, sustentável e privilegia, digamos, o negócio, a financiarização desses espaços. Naye nga si wano bwe tunaba nga situfunye buyambi abasese tugenda kubeera nga n'ensi yaffe ejja kusaanawo nti abo baali basese naye nga omuntu omusese tewali wabula abantu abagwira be bagenda okuba nti Kalangala akulaakulanye ku lwabo abazzi so si kuffe gwe wandibadde weekulaakulanyiza kibanja bakikugyeko n'enkulaakulanya gy'otaddemu nayo bagisaanyizaawo kati ffe twebuuza tukole ki? Nas fazendas onde a Votorantim comprou, elas são fazendas que elas dificilmente elas vão voltar a ser de alguém. Uma instituição financeira, por exemplo, que ela vai pensar sobre a sua política ambiental, é como que ela vai poder aumentar os seus ativos financeiros através de qualquer prática que ela possa propagandear ou apresentar para o público como uma prática verde, né? Então não interessa se é a expansão de monoculturas de eucaliptos e outras árvores exóticas com o uso de venenos, mas elas chamam isso de reflorestamento, e isso faz parte de um ativo ou de um fundo específico ambiental de uma instituição financeira, de um banco, como seja um banco estatal do BNDES, como seja um banco Bradesco, por exemplo. Como é isso que o Davi falou, foi recentemente aprovado um projeto para a Fibria plantar mais tantas hectares de eucalipto, principalmente em Sapé do Norte. Aí que a gente ficou sabendo que o recurso tinha vindo do BNDES, ou seja, recurso nosso. E nisso, esse banco, ele vende, por exemplo, ações desses fundos como um plus, né, como um benefício. Então essas áreas que primeiro foram desmatadas, viraram pasto, agora viraram grandes empreendimentos onde se produz a soja e o milho transgênico. Né? Tu tem as empresas que fazem o preparo de solo, que são empresas que já têm a compra do adubo, a compra da semente, a compra do veneno, tudo dentro do mesmo pacote, e são elas que fazem o plantio, seja isso em grandes propriedades, seja isso em pequenas propriedades. Em prol da monocultura, porque se ela não é padronizada, se ela não é monocultura, ela não serve a capital, ela vai dar muito gasto. Por essa ausência do Estado e da prevalência, né, da expansão das corporações, vem sendo tomada também, inclusive as funções do Estado tomadas pelas corporações, onde as corporações dizem, não, agora nós estamos aqui provendo direitos humanos, nós estamos ajudando na educação ambiental das crianças, nós estamos distribuindo mudas e falando de como a mineração, o carvão, ou a soja, enfim, são importantes para a sua vida, e realmente invisibilizando os saberes pampeanos, locais, tradicionais, e onde já tem uma prática de produção diferenciada que está sendo totalmente contaminada, seja com a soja transgênica, seja com os venenos que são espalhados na região da plantação, mas em regiões de escolas, então, violando uma série de direitos humanos dessas comunidades rurais, desde o direito econômico de comercializar os seus próprios produtos, que até então poderiam ser e devem ser considerados como agroecológicos, mas quando esses produtos começam a ser contaminados, toda uma organização social e organização econômica realmente ela esmagada, né, depois de anos de uma construção. Aí já vivem várias situações de conflito ali com o eucalipto, da questão da formiga, da invasão da formiga nas propriedades, a invasão dos animais silvestres, né, porque eles não têm o que comer dentro dos eucaliptos, eles vão para as propriedades. Tu já sofre essa pressão, e hoje mais a pressão do veneno do soja. Então, além de tu estar culatrado num lugar, num canto, onde tu tem uma entrada de ar que foi modificada, que não tem mais o vento que tinha antes, não circula mais o ar do jeito que circulava antes, não evapora mais a chuva da forma que evaporava antes. As águas do subsolo, elas já não têm mais a mesma força que tinham, como tinha antes. E agora tu vem com o outro vizinho, é o veneno do soja, numa pulverização que desrespeita toda e qualquer lei que exista, né? Que no Brasil se orgulham muito em dizer que tem a melhor lei do mundo contra os agrotóxicos, só que é uma lei que não é aplicada. E a tendência é que as pessoas começam a sair por vários motivos. E um deles é a questão da doença, né? As pessoas começam a ficar cada vez mais doentes.
A gente está vendo quadros aí de vários tipos de câncer que só atingiam pessoas em idade mais avançada, hoje estão atingindo as pessoas em cada vez em idades mais precoces. Outras doenças que começaram a aparecer e que são, no mínimo, questionáveis, né? Tipo labirintite. Labirintite não é uma bactéria, não é um vírus, ninguém pega, né? Então, como que começa num assentamento ter mais de 18 casos de labirintite? Isso não é normal, né? E é um assentamento que foi, no ano passado, principalmente, fortemente pulverizado. Então, a destruição do balanço do clima, ou seja, a poluição atmosférica através da queima de combustíveis fósseis, das atividades industriais, ou então a poluição da água, que é dada também por uma série de processos industriais, ou o avanço do agronegócio com o uso de pesticidas. E mais a questão da contaminação da água, né? Que tu não consegue, a gente não tem acesso a testes químicos, eles são muito caros para fazer. Então tu fica só naquela suspeita de que a água não está fazendo bem. Quando vê tá todo mundo com diarreia, casualmente na mesma época que tá todo mundo pulverizando. Casualmente na época que todo mundo tá pulverizando, todo mundo tem dor de garganta. Casualmente na época da pulverização, as pessoas têm muita dor de cabeça. Essas medidas que estão tanto no Congresso Nacional como aqui na Assembleia Legislativa, como a PEC 215, o PL 31, o entendimento que o Judiciário está tendo da questão da temporalidade, do marco temporal, da garantia desses territórios, são reflexo, digamos, dessa visão colonial, neodesenvolvimentista, que privilegia transformar, por exemplo, os territórios num imenso canteiro de produção de commodities, em detrimento, inclusive, das populações locais, com reflexos em todas as áreas, né? Na saúde das pessoas, na alimentação. Esses setores eles vão criando caminhos, né? Através da manipulação, da cooptação, do favorecimento até financeiro a pessoas ou a grupos, né? Com isso eles conseguem se sobrepor e passam por cima das leis, das normas, dos estudos do impacto ambiental, enfim. E eles interferem no poder legislativo, eles interferem no poder executivo e depois acabam interferindo no poder judiciário, que é o que acaba legitimando todos aqueles empreendimentos que são ilegítimos, muitos deles ilegais. É porque esses que atacam os indígenas e quilombolas, eles estão no judiciário, eles estão nas instituições da sociedade, estão até nos sindicatos, estão nas associações, né? Estão, digamos, nos vários espaços institucionais, eles estão lá com esse tipo de visão, com essa visão extremamente, digamos, racista, preconceituosa, tanto é que é lugar comum nós sermos, os quilombolas indígenas serem taxados de vagabundo, que não trabalham a terra, que não produzem. Ou seja, repetindo o estigma colonial que se procura justificar a violência que a gente está sofrendo nos territórios. Então, quando a gente tem um Congresso Nacional que ele realmente não representa a diversidade da população em geral, né, como acontece no Brasil, e sim representa setores específicos do setor do agronegócio, do setor das armas, da polícia, do setor da igreja, e muitas vezes são próprios lobistas financiados pelas corporações que estão representando e formulando políticas públicas, leis, projetos de lei, reformas constitucionais e os golpes parlamentares, como acontece no Brasil. A gente tem, de fato, o interesse das corporações sendo representados nos espaços de formulação de políticas públicas. Todas as entidades, eu quero saudar que estão aqui, não vou nominá-las, já foram todas nominadas aqui, e que nos abrilhantam para essa discussão.
O Sul diferencia da lei nacional, acho que são uma das causas do baixo desenvolvimento do Rio Grande do Sul, em detrimento de outras unidades da federação, que buscaram fazer atualizações e buscaram flexibilizações, buscando desenvolvimento. Tem um grande contingenciamento representado pela legislação aplicada referente à questão ambiental. Não estou aqui criticando a lei, mas a parte aplicada, que é por conta da FEPAM, é um complicador, sim. O Rio Grande do Sul arranca em desvantagem competitiva com os outros estados por obrigar com que todos os nossos empreendedores frequentem o órgão licenciador no mínimo 2,5 vezes a mais do que em outros estados. Parabéns aos senhores que estão querendo mexer nisso aí, tomara que resulte um processo muito mais facilitado. Espero que essa subcomissão venha realmente trazer avanços para que possamos buscar um desenvolvimento maior. Se eles estão dizendo que isso é possível e é benéfico e deve ser feito, o legislador já está com praticamente tudo pronto. Então, é uma das expressões dessas medidas, PEC 215, PL 31, um recente projeto de lei que prevê a liberação para venda de áreas da União para estrangeiros. Por trás de tudo isso está o processo, digamos, da economia mundial, cartelizada, controlada por meia dúzia de famílias, em geral europeias e anglo-saxônicas, brancas. E a gente não pode contar com os estados, os governos, para realmente fazer a mudança dessa situação quando eles se encontram já compromissados em aliança e capturados pelos interesses das corporações, fazendo políticas para cada vez mais concentrar o poder corporativo. É bem difícil de acessar isso e cada pessoa que bate nisso, ela tem que saber que ela vai sofrer uma represália, assim, né? Nós temos registro, então, de assassinatos dessas lideranças, de espancamentos dessas lideranças, de sequestros de pessoas que estão desaparecidas, que estão no confronto contra esses setores que visam a exploração das áreas indígenas, né? De um sistema que é uma verdadeira fábrica e máquina de moer carne negra, carne indígena, carne dos pobres. Eles não acabaram com uma arma que eles tinham, armas pesadas eles tinham. Quando nós fomos chegamos lá, os fazendeiros entraram do outro lado. Aí quando nós fomos com um grupo, nós ouvimos um barulho do trator de pá de carregadeira vinha subindo do outro lado. Só que eles começaram rojão, dando pra cima e embaixo do rojão, já atirando já nas pessoas. Né? E que está gerando o caos em que nós nos encontramos. Né? Política de desenvolvimento é essa que não fica nada para o nosso povo. Nós queremos respeito desse Estado. E nós queremos ficar morando lá. Porque lá é o nosso lugar, lá é a nossa terra. O que a gente entende como violação é quando você não poder dizer que você é você. A gente diz não a esse modelo de desenvolvimento. Essas corporações e esses interesses do grande capital, eles só podem ter como resultado elaboração de políticas ao seu favor e de continuar esse acaparamento, né, das terras e dos recursos e essa acumulação ilimitada e completamente sustentável e completamente injusta que a gente precisa combater. Se trata de um controle
praticamente exclusivo do território, das pessoas, a serviço de uma concentração de riquezas. Então existe que as corporações que elas já têm cada vez menos controle e limitações ou restrições dos estados para suas operações, elas acabam passando projetos, propostas, leis, para que elas mesmas façam um automonitoramento, ou para que elas mesmas desenvolvam políticas, inclusive que elas chamam de políticas ambientais, ou políticas verdes, ou a visão da economia verde. Porque, enfim, sem o meio, sem a terra, sem os recursos ambientais, sem as águas, para nenhum desses povos, né, que tem uma concepção de vida diferente da nossa, né, tem sentido a existência se não for vinculado, ligado à terra, ao meio ambiente e às águas. Né? Quando perguntados o que os índios pensam do meio ambiente, os índios dizem, nós somos o meio ambiente. Né? Muitas vezes não deixaram eu viver como um povo. Na minha aldeia não deixaram. Terminaram com as nossas matas, os nossos rios. E como que a gente vai sobreviver? Como que eu vou ter a minha espiritualidade com os meus filhos, com as nossas crianças de novo? Vocês passam, ameaçam nossos líderes! Aqui vocês são coitadinhos, mas nós que estamos sentindo frio, meus filhos não podem entrar nas matas porque vocês destruíram! Várias gerações do meu povo morreu, meus avós, meu pai, sem que ninguém deles fosse preso e eles mataram meu povo. Meu major, por exemplo, ele foi tirado da minha terra indígena, colocado dentro de um vagão e foi morrer no exílio. Nosso povo foi exilado dentro do próprio país. E a Vale foi uma das principais causadoras, por causa que ela tinha interesse, ela dividiu nosso território, ela nos retirou da terra e não aconteceu nada. De Mariana, de toda a bacia do Rio Doce, incluindo Espírito Santo, até Regência, que o rio encontra com o mar, todos os atingidos estão na mesma situação que desde o ano passado. Nada foi resolvido, a empresa, além de não pagar pelo crime cometido, não está resolvendo o problema. Teve um senhor que faleceu, todos os dias ele ia à beira do mar, à beira do porto, chorar, porque ele não podia mais fazer o que mais ele gostava, pegar a varinha dele e ir para o porto pescar. Faleceu, tem menos de um ano, depois dessa barragem, uns 3 meses depois. Eu deparava com uma orquestra de pássaros. E hoje, quando eu abro essa janela, eu vejo figura de 2 seguranças a cavalo, ora com a caminhonete da empresa com segurança. Elas podem contornar o meu pequeno sítio. Isso me dificulta um pouco a alegria do café da manhã. Mas o contrário disso é, de fato, a articulação, de fato, a solidariedade, a troca e o empoderamento e a ação política conjunta desses atores que já se deram conta, que já estão vendo isso acontecer e que, ao mesmo tempo, têm a força e o conhecimento e acreditam nas suas próprias práticas. Que ainda há hoje um sentido forte também de luta e de preservação por parte dessas comunidades tradicionais. Então lá eles ainda resistem a um processo pelos quais nós já passamos aqui. E nós aqui estamos numa retomada de luta para garantir o mínimo do que se tem e para pensar a perspectiva de futuro, né? de reconstrução daquilo que nós perdemos e foi sendo devastado. Que é justamente para pautar a garantia dos nossos direitos, né? Do direito à nossa existência, do direito à vida. Né? Então é essa luta que a gente está desenvolvendo. É justamente nos territórios que nos mostram que a resistência é possível, que a existência de outras práticas e formas de relação humana e de relação da sociedade com a natureza, ela é possível, que é o que realmente tanto dá esperança como mantém essas possibilidades de sobrevivência, mas nunca de forma isolada. A gente começou a conversar e ver que tinha outras pessoas dentro de outros assentamentos
que estavam fazendo coisas que nos interessavam dentro dessa visão política de resistência de território. Começou a juntar essas pessoas para poder nos organizar, esses agricultores e campesinos, né, que estavam de fato ali querendo fazer alguma coisa diferente, mas sem muita visão política e muita visão de saída também, de como agir dentro desse processo de patronização que vem sendo imposto, assim, né? Essa nova prática de tentativa de articulação dos produtores que estão nessa região e que já vêm de um histórico de luta pela reforma agrária, pela soberania alimentar, são assentamentos dos mais antigos da reforma agrária nessa região, pessoas que estão realmente decididas a resistir, a existir e a transformar esse sistema que é um sistema de morte, né? De extermínio de culturas, de retrocesso total de direitos e que ao mesmo tempo é aquele sistema alternativo e que tem algo a oferecer de futuro, de esperança, de saúde, de alimento, de soberania popular, de talvez um projeto democrático que possa existir um dia a partir do trabalho, da consciência e do compromisso dessas pessoas com a justiça ambiental e com a justiça social e com o ambientalismo de base. Então, essa resistência dos povos, que no Rio Grande do Sul a gente já vem praticamente numa caminhada conjunta, indígenas, quilombolas, pelo menos aqui em Porto Alegre já tem uns 6 anos. Tu entender que a cultura local, ela funciona daquele jeito e aquele povo vai se organizar daquele jeito e que não existe um padrão para isso. E para mim isso é o mais rico, de fato de não existir um padrão. Porque no momento que tu não tem um padrão, tu tá respeitando a cultura de cada povo e cada povo vai poder se manifestar da forma que deseja. A diferença nessa perspectiva não só cultural, étnica, né, mas a diferença é que cada um tem o direito de ser aquilo que ele quer ser, né, e fazer as opções que ele achar mais conveniente para ele, para sua vida, para sua felicidade, para sua comunidade. Mas para que eles se sintam fortes, eu enxergo essa rede de se enxergar e de saber que tem gente em todos os lugares do mundo fazendo coisas. Ela é muito, nos dá uma força, nos dá ânimo para continuar, para dizer, a gente não tá sozinho. Se a gente não firmar o pé, não cravar o pé no território, quem vier depois não vai ter território para defender. Então vai ficar bem mais difícil. Então eu entendo que a nossa função é firmar para que quem venha possa dar continuidade e com mais força, né? Em tantos lugares no mundo, em tantos países, com culturas diferentes, com ecossistemas diferentes, essa mesma luta está se dando e se empoderando cada vez mais, a ponto de desafiar de fato o poder corporativo e está levando a pauta, a palavra, a verdade das populações atingidas para âmbitos e espaços internacionais, onde é cada vez mais óbvio que as grandes corporações elas não podem ser parte das soluções, que as suas falsas soluções já estão sendo desmascaradas e que, na verdade, elas são parte do problema e não da solução. Porque o capitalismo ele é mundial, ele é global. Então, se a gente não conseguir fazer um processo de enfrentamento que seja de forma global também, muito dificilmente a gente vai conseguir ter êxito. E é a nossa alternativa contra a financiarização da natureza e a alternativa para desmantelar o poder das corporações e de mobilizar as populações e as pessoas no mundo inteiro para realmente construir as sociedades sustentáveis e um mundo livre de todas as formas de exploração e de dominação. O processo que a gente vive hoje é um processo de embrião do que vai vir. É o que a gente precisa para gerar essa abundância. Isso está acontecendo no mundo inteiro, assim, e é o que realmente nos dá esperança. Mas não é uma briga fácil, não, nem de perto é fácil, né? Mas ela é necessária e ela vai nos custar uma geração, 2 talvez, ou mais, mas ela tem que acontecer.